Boa tarde, senhores. Cá estamos novamente para continuar nossa conversa sobre como a democracia pode levar à tirania. E agora para tratar sobre a questão da uniformidade, ou o que o nosso autor está comentando aqui neste trecho, a epidemia da uniformidade. Ele escreve: o homem encontra-se cindido ao meio, ou seja, dividido ao meio, por duas disposições poderosas e antagônicas, o instinto identitário e o sentimento diversitário. Enquanto o primeiro é um resquício do nosso lado animalesco, o segundo é a exclusividade do ser humano. Não me deterei aqui nestes conceitos, escrevi lá no Resgate da Beleza. Vou ver se eu consigo deixar o link aqui abaixo neste vídeo. De qualquer forma, tem no meu Instagram, na bio. Aprofundei mais esses conceitos e como que os dois hoje eles levam também à tirania. Sobre um aspecto mais do que só político, tá? Abordei outras questões. E ele continua: enquanto o primeiro, ou seja, o instinto identitário, é um resquício de nosso lado animalesco, o segundo é a exclusividade do ser humano. E ele ainda continua: não restam dúvidas de que a civilização moderna está comprometida em favorecer o primeiro, o instinto identitário. Claro que aqui é um recorte temporal de sua época, ele estava vivo na Segunda Guerra Mundial, ele fugiu da Áustria, ele era um austríaco, fugiu da Áustria na invasão alemã. Então ele não chegou a pegar necessariamente essa virada que eu comentei lá no artigo. E quando ele fala em civilização moderna, ele comenta aqui alguns aspectos dessa civilização moderna. Democracia, produção em massa, militarismo, nacionalismo étnico, racismo e todas as demais simplificações favorecem a uniformização. O grande marco da implantação da democracia foi a Revolução Francesa. O nacionalismo, ele tem outras origens, entre as quais nós podemos citar, pelo menos no campo das ideias, a reforma protestante, sobretudo a reforma protestante no campo prático, e mais no campo das ideias, o renascimento italiano. Agora, por que eu cito a reforma protestante? Com a reforma, você teve a ascensão das religiões nacionais. Antes você até tinha uma certa interpretação social do catolicismo em alguns países, mas você ainda tinha a unidade. Apesar das brigas de reis e até imperadores contra o Papa, você ainda tinha aquela unidade doutrinal, apesar das diferentes aplicações sociais. Com a reforma protestante, você passou a ter as igrejas nacionais. Então era o anglicanismo na Inglaterra, o luteranismo na Alemanha, você tinha Calvino na Suíça, você tinha os huguenotes, que eram calvinistas franceses, os puritanos, que eram calvinistas britânicos. E então você não tinha mais aquele senso de unidade que tinha na cristandade. Isso acabou alimentando essas ideias nacionalistas e acabou também exacerbando ali nas questões raciais. Produção em massa, né, advinda sobretudo da Revolução Industrial. E todas essas simplificações, inclusive o militarismo, que é também fruto sobretudo da Revolução Francesa. Por quê? Você tinha uma sociedade estamental dividida. E como foi essa mudança na França? Como Benjamin Constant bem escreveu aqui sobre a Revolução Francesa. É interessante notar que as ideias uniformizantes nunca foram tão favorecidas quanto em uma revolução feita em nome dos direitos humanos e da liberdade, que é o caso da Revolução Francesa. O amor ao poder não demorou em descobrir as inúmeras facilidades de uma sociedade nivelada, de modo súbito,
E, de modo súbito, o sistema entrou em um surto de simetria, ou seja, o regime antigo você tinha essa divisão estamental, você passou a pregar uma igualdade, todos são cidadãos por igual. Isso você nivela tudo. Se antes você tinha um estamento, uma classe, não classe no sentido marxista, mas no sentido estamental, que eram os que guerreavam, agora todos podem guerrear. Daí surgiu inclusive a noção de alistamento militar obrigatório. Com essa sociedade nivelada, sem essa divisão estamental, é muito mais fácil controlar as pessoas. Você não tem mais interesses por estamento, você tem interesses por nação. Inclusive, quando você vai avançar as ideias nacional-socialistas, eles rejeitam a ideia marxista de luta de classes, como se fosse uma classe contra a outra, a nível mundial, porque essa era a principal questão dos nacional-socialistas alemães, tchecos, britânicos e outros. Não era uma discordância em relação à questão do socialismo, mas à questão do internacionalismo. Eles não queriam, eles não viam que a guerra era uma classe contra outra a nível global, mas uma nação contra outra. E dentro de cada dessas nações você tinha então a uniformidade como você teve ali na França. Afinal, o Benjamin Constant ele escreve essas palavras se referindo sobretudo ao sucesso do Napoleão. E esse surto de simetria ele entrou justamente porque aqueles que fizeram a revolução viram que era muito mais fácil manter o poder assim. E uma outra coisa interessante que ele escreve: a fonte natural do patriotismo foi esvaziada. Em seu lugar, colocaram uma paixão artificial dirigida a um ideal vago e abstrato, incapaz de estimular a imaginação ou de criar raízes na memória. Nenhum prédio se sustenta sobre fundamentos destruídos. Por que fundamentos destruídos? A revolução ela destrói a nação, principalmente no quesito ideológico, ela quer criar algo completamente novo. Ora, o patriotismo é o amor à pátria, não só à terra, mas à cultura. A revolução, ela destrói a cultura, como a Revolução Francesa destruiu as formas de governo, a religião, mudou calendários e etc. Tanto que o próprio Constant vai falar, por pouco não chegaram ao ponto de batizar cidades com números, como fazem com os corpos de soldados empilhados nas trincheiras, para que a nação recém-instituída já nascesse imunizada de qualquer princípio moral. Ou seja, os princípios morais antigos, do antigo regime, eles eram contrários à revolução. Não à toa, milhares de pessoas foram à guilhotina acusadas de serem antirrevolucionárias. A moral antiga não serve para os fins revolucionários. Você precisa destruir tudo. Podemos trazer para o nosso exemplo brasileiro, menos violento, mas que não deixa de ser violento, a questão da proclamação da República. Veja, tem uma fala do João Camilo de Oliveira Torres que ele fala: você não tem como ser conservador no Brasil se você não for católico e monarquista. Por que ele diz isso? O Brasil ele foi feito católico e monarquista, goste você ou não. A República em si, ela foi um movimento arbitrário sem apoio popular, como dizia, se eu não me engano, Aristides Lobo. A população viu o golpe republicano de forma ali bestializada. Foi um processo completamente arbitrário, de ideias francesas, porque a raiz ideológica da revolução foi o positivismo, tanto que eles cantaram a Marselhesa no golpe. Eles não cantaram nenhuma música brasileira, cantaram a Marselhesa. E então você cria-se uma instabilidade. Veja, quando ele fala que o patriotismo foi esvaziado de sentido, algo assim vazio mesmo, é porque você já não tem mais aquilo que te torna
Você já não tem mais aqueles elementos da nação que você defenderia no patriotismo. Você esvaziou o sentido de tudo aquilo. Ou seja, assim como na Revolução eles apagaram o antigo regime, apagaram o catolicismo, que era a religião ali da França. E aqui eu posso até argumentar como um agnóstico, tá? Como os reacionários, que não é isso que vocês pensam, geralmente se pensa, mas você tinha os intelectuais que eles falavam que a nação ela deve continuar da forma como ela foi criada. Claro que você pode até querer questionar isso, principalmente se você enxerga alguma forma de governo superior, né? Porque, por exemplo, você pode justificar que um governo islâmico que apedreja pessoas e joga outras de prédios, você pode justificar que tá ok, porque aquela nação foi formada daquele jeito. Mas, mesmo assim, você tem aqueles elementos formadores da nação. Então você tem a revolução, como foi o golpe republicano, foi um golpe revolucionário. Você tira todos aqueles elementos formadores da nação, como aconteceu também na Revolução Francesa, e você implanta outra coisa completamente diferente, cria um senso de patriotismo, como também foi criado aqui no Brasil, mas é uma coisa vazia, você coloca uma outra coisa no lugar, uma ideologia que não é própria da sua nação. E como até hoje nós vemos na nossa política atual. Hoje o que está na moda é defender a soberania nacional, enquanto você se alia a ditaduras de outros países que são até mais complicadas do que os Estados Unidos. E aqui eu não estou falando que não estou defendendo que sejamos nem pró-americanos, nem anti-americanos, nem pró-chineses, nem nada. A minha visão é completamente outra. Tá? Esse pensamento, tanto por um lado quanto por outro, está assim, é limitante para a nação. Ainda sobre essa questão da uniformidade, vários outros autores falaram sobre isso, Donoso Cortés, até Dostoiévski. E ainda sobre essa questão do bonapartismo, o Leontiev ele escreve: o militarismo derradeiro será precedido por diversos elementos, uma ideologia racial igualitária, uma constituição forte o suficiente para conter o ímpeto dos homens de gênio que a queiram driblar, amplo apoio à indústria e ao comércio, e como a contrariar os preceitos já listados, uma fortalecida tendência anarquista. Veja, quando ele fala aqui de apoio à indústria e ao comércio, não necessariamente dentro de uma dinâmica capitalista. Lembremos que na Revolução Russa, você teve sim um apoio à indústria e ao comércio, porém geridos pelo Estado. Então não é necessariamente dentro dos moldes capitalistas. É mais na questão de produção, de fortalecimento econômico interno. O que acontece dessa fortalecida tendência anarquista? Como eu falei, a revolução ela destrói tudo que veio atrás. Então ela tem sim pelo menos no campo ali da propaganda, essa tendência anarquista de destruir os poderosos, mas que na prática você coloca um outro governo no lugar. No melhor das vezes igual, que é difícil, mas geralmente até pior do que você tinha antes. E essa questão da uniformidade, nós estamos ainda falando aqui da questão dentro da nação, mas desde o século XIX, talvez até antes, você já tinha as ideias de aplicar isso mundialmente. Por exemplo, o Jacob Burckhardt, ele denuncia
presidente norte-americano Grant, que ele já defendia ali um governo mundial com uma única linguagem, muito semelhante ao, assim, muitos outros autores defendem isso, falavam sobre isso, escreviam em seus livros, até em suas distopias, tá? Mas você já tinha essas ideias, mesmo antes da formação da Liga das Nações, por exemplo, ou da ONU. Veja, a ONU ainda é um outro problema que nós podemos pensar dentro dessa questão da uniformidade. Agora, se você, por um lado, se você tem essa questão da uniformidade, e ela não necessariamente ela parte de cima para baixo, muitas vezes ela parte de baixo para cima. Muitas vezes as pessoas são incentivadas, inclusive, a entregar seus vizinhos. Essa questão da uniformidade ela está impregnada na mente das pessoas. Por exemplo, você tem... Quem já estudou em escola de periferia sabe disso. Se aparece alguém, por exemplo, que fala que gosta de música clássica, ele é um estranho no ninho. Então se você não anda igual ali a todas as pessoas, você é visto com estranheza. Ainda mais se você se mostra, de certa forma, ou com capacidades cognitivas acima da média ou até quesitos morais acima da média. Se você está num local que é acostumado, por exemplo, a destemperança, a luxúria, e você age de uma forma mais correta, você é visto como estranheza, certo? E diversos adjetivos que, por exemplo, um católico que segue realmente o catolicismo ou o evangélico que anda ali, né, não tem uma vida libidinosa, ela com certeza ela sabe o que é isso, ela vai identificar na sua própria vivência entre seus colegas, seja no trabalho, na escola, na faculdade, essa estranheza que gera aquela forma de vida mais pacata, mais reclusa. E aqui nós vamos para um outro aspecto da uniformidade, que é, segundo já citado Burkhardt, ele escreve que a democracia não dá qualquer valor às pessoas excepcionais e, quando não consegue rejeitá-las, alimenta o profundo ressentimento contra elas. Geralmente é mais fácil falar isso na questão econômica, né? Principalmente o ódio que as pessoas têm a quem enriquece, a quem tem uma melhora de vida. Então você realmente tem essa questão de ressentimento. Você vê isso no que as pessoas falam, no que as pessoas escrevem. Mas como eu falei, não só. E na prática acontece o que acontece aqui no Brasil. Você tem, de um lado, aquela régua, você passa aquela régua, você tem aquela uniformidade e todo mundo que sobressai tem que descer. A tendência é que essa régua abaixe cada vez mais. As pessoas estão cada vez menos inteligentes, isso é notório. Costumava-se falar, né, por exemplo, e é uma coisa que eu não concordo, claro que essa minha fala não é tirando o mérito da pessoa em questão, mas muitos falam que o Enéas é o melhor presidente que nós não tivemos. Só que assim, primeiro, essa retórica ela não é nova, nem isso é novo. Já foi aplicada a Júlio Prestes, já foi aplicada a Carlos Lacerda, Tancredo Neves. E se você olhar o começo da nossa história republicana, os candidatos, os políticos, inclusive os presidentes, eles eram de um nível intelectual altíssimo. Era totalmente diferente. Até o próprio Rui Barbosa, que era um republicano, ele dizia, é um republicano que viveu na época do Império e do começo da República. O parlamento no Império era uma escola de estadistas. Na República, uma praça de negócios. Então você tem essa questão dessa recusa, excepcionalidade, a régua vai cada vez mais baixando, as pessoas vão cada vez se tornando menos capazes, coisas que antigamente eram normais, no sentido de
de uma intelectualidade, de um gosto mais refinado, hoje em dia são estranhos. Na década de 30, digitem aí no YouTube, Rio de Janeiro na década de 30, era todo mundo andando de terno. Era uma outra coisa. Isso aí já vai para um outro elemento de bestialização, tá? De animalização do homem, que eu também comento mais sobre isso lá no artigo que eu citei para vocês. E assim, essa questão, apesar de eu estar apresentando no campo político, ele é mais do que isso, tá? O Tocqueville, ele estava mais preocupado com os fatores psicológicos, que fizeram do igualitarismo uma doutrina tão sedutora. E ele escreve aqui: a igualdade é uma bandeira cuja motivação é a inveja. Dentro do coração de cada republicano, o que ela realmente significa é: ninguém vai ocupar um patamar superior ao meu. E sim, muitas pessoas pensam isso. E para finalizar, o nosso autor, o Kenneth Levin, ele escreve: por isso, as ditaduras militares nas quais toda a população é escravizada em igual medida, erguem-se sobre um sistema igualitário, preferindo o apoio das massas ao das elites e aristocracias, a não ser aquelas que se formam a partir da nova burocracia. Ou seja, ele quer o apoio das massas, ele tira ali o apoio daquelas elites, e eu não estou falando só de econômicas, intelectuais, a não ser aquelas que se formam a partir da nova burocracia, remetendo ao primeiro vídeo que eu falei, lá dos gregos antigos. Tiraram os aristocratas, tiraram o rei, colocaram um tirano no lugar, um tirano que não tem o mesmo aspecto do rei, que seguia uma ordem cósmica superior, porque ele tinha aquele aspecto religioso. A aristocracia antiga, que tinha esse mesmo aspecto religioso, daquela religião antiga de culto aos antepassados, é o fundador da cidade. Foi rejeitada, mas levantou-se uma nova aristocracia a partir daquele povo ali, daquele pessoal ali de segunda classe, assim, segunda classe dentro da sociedade grega. E ele finaliza: o nacionalsocialismo alemão não foi exceção à regra. Então, assim, você vê que esse é um aspecto que se repete. Aconteceu na Grécia Antiga, aconteceu em Roma, aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu no nacionalsocialismo alemão e outros países, aconteceu na nossa sociedade brasileira. E é um fator, sim, que leva à tirania. No próximo vídeo, trataremos da postura antiliberal das democracias. Abraço a todos e até a próxima.